Fala galera, eu sou o Daniel Malafaia, um investidor qualquer. E hoje estamos aqui com o Yuri mais uma vez, trazendo mais um resumo de um livro. Na verdade, eu não vou te apresentar de novo. Não, você já me apresentou uma vez. Ninguém lembra. Hoje nós trazemos O Homem Mais Rico da Babilônia. Por que só tem um livro dessa vez? Porque só ele tem um livro. Eu escutei o audiolivro. Nem ligo muito. Mas vou deixar aqui porque a gente vai usar ele algumas vezes. A gente vai tirar as colas daqui. O que eu vou trazer pra vocês dessa vez? A gente vai tentar ser menos de uma hora dessa vez. O livro em si é um livro que tem uma pegada bem mais leve que Segredos da Mente Milionária. Se você não assistiu Segredos da Mente Milionária, tá nessa playlist que você tá acessando agora, porque eu vou te mandar a playlist pra você acessar. Então tá nessa playlist, você procura. Preguiçoso. Vou botar aqui no card. Esse livro vai ser um livro um pouco mais enxuto, ele é um livro um pouco mais de histórias. O Homem Mais Rico da Babilônia é o título de uma das histórias que a gente tem aqui dentro, né? No caso, são fábulas que a gente tem aqui dentro, são parábolas. Isso não vai ser uma aula de matemática, mas a gente vai falar de parábola direto aqui. Porque as histórias que são contadas, as parábolas que são contadas aqui nesse livro, são compilados de histórias que foram contadas em 1926 pelo autor do livro, né? Que lançou... Pode ficar relaxado, cara. Você já é de casa, não precisa ficar tão nervoso, tão tenso. Foi lançado em 1926 pelo autor do livro, né? O George S. Clason. Foi mal, eu não sei pronunciar muito certo o nome do cara. Ele lançou nos Estados Unidos em 1926 por via de instituições bancárias, instituições de seguro que desejavam passar um pouco mais de conhecimento a respeito de saúde financeira, de como tratar o dinheiro para os seus clientes. Esse livro é um compilado de parábolas. E a gente vai trazer aqui um pouco das parábolas e do que a gente achou mais importante, que a gente resolveu destacar, como compartilhar sempre, com vocês. O que a gente discorda. E como sempre o que a gente discorda. Porque todo livro que vocês lerem, vocês têm que ter senso crítico. É difícil exigir senso crítico das pessoas, mas tem coisas que o livro que não se aplicam hoje em dia. Mas nesse livro em específico, eu só discordei de uma coisa e ele só discordou de uma coisa. Sim. São pouquíssimas coisas, o livro ele torna atual. Ele é um livro muito bom. Recomendo para pessoas iniciantes. Pra gente não foi de um cunho tão agregador, que a gente já tem todo esse conhecimento. É mais pra gente saber da origem, da onde ele veio, mas pra quem tá iniciando, esse é um bom livro. E também pra quem tá iniciando, se vem aqui embaixo, curtir, comentar e compartilhar também ajuda muito. E também acompanhar até o final esse conteúdo que vai ser de extrema importância. Lembrando que nós não vamos trazer o livro inteiro, só as coisas que a gente achou relevante. Inclusive tem capítulos que a gente pulou, que a gente não vai botar aqui, porque são chatos. É mais do mesmo. Vou reforçar o que o Malafaia falou, né? O livro ele é muito fácil de ler, ele é muito tranquilo, né? Ele é uma parábola, ele foi feito pra ser contado como uma historinha. História. Exatamente. É uma historinha. Então, você que se não conhecer nada de dinheiro e quiser começar por algum lugar, esse é o livro que eu recomendo, acho que o Malafaia também. É o meu segundo. Eu começo pelo Segredo da Mente Milionária. Aí, ó. Eu começo pelo Segredo da Mente Milionária, que você poderia já ter assistido a resenha nossa aqui de 1 hora, ou dividir em 3 partes aqui no canal, mas eu prefiro começar por o Segredo da Mente Milionária pela questão do mindset. Porque tem gente que vai ler esse livro e ainda vai ter dificuldade, acredite se quiser. Sim. Mas esse é um livro muito bom, às vezes ele recomenda como primeiro, eu recomendo como segundo na leitura. Sim. De qualquer forma, as histórias que a gente traz aqui, os conhecimentos que a gente traz aqui, são conhecimentos testados há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. Inclusive, tem uma história, tem uma parábola dentro do livro que ele fala que um historiador, ele encontra as tabuinhas como se fossem... Pedras de argila. Pedras de argila, onde a história da Babilônia foi escrita. E uma dessas histórias, ele vê uma pessoa que teve dificuldade financeira, aplicou um método para resolver esse problema financeiro. Essa pessoa, ela conseguiu resolver o problema financeiro dela, e a pessoa que fez a tradução se encontrava no problema financeiro também. Ela simplesmente aplicou o método da tabuinha, coisa que foi escrita 5.000 anos atrás, e conseguiu também solucionar o problema financeiro que ela passava na vida. Esse livro ele se traz muito atual, muito. Você consegue trazer ele para atualizar. Inclusive aqui no canal eu já falei várias vezes o que tá escrito nesse livro. Eu não tinha lido ele ainda. Isso é a segunda leitura, não é? É a segunda leitura. A minha foi a primeira, na verdade foi audiolivro, a leitura, né? Inclusive eu li ele inteiro ontem. Inteiro. Então, tipo assim, se torna muito atual. Eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, vocês vão ver, quem acompanha o canal, que eu já falo isso no canal. Eu não sabia de onde tinha vindo, por exemplo. Eu sempre apliquei. E a gente consegue ver muita gente falando sobre isso. E às vezes não sabe de onde veio. E vocês vão ver ao longo do vídeo que várias coisas vocês já viram aqui no canal e também já viram em outros canais. Vamos começar pelo primeiro do... Vamos começar. A gente começa pelo começo, né? É sempre bom. Vamos começar pelo prefácio. O livro, ele explica mais ou menos. Ele dá uma ambientação ali. O homem mais rico da Babilônia vivia na Babilônia, né? Então, estamos numa ambientação da Babilônia. A Babilônia foi uma nação muito rica, né? Foi um povo ali muito próspero. Eles sabiam muito bem lidar com o dinheiro. Eles sabiam fazer negócios de uma forma muito próspera. E tinha muita riqueza, sim. Tinha muitas outras coisas que sustentavam essa riqueza também, como desigualdades e como escravidão. Isso é presente no livro, isso é marcante. E parte do crescimento da Babilônia se deu por isso. As obras faraônicas da Babilônia... E era de escravidão. Ou obras babilônicas. Babilônias.
As obras da Babilônia foram muito sustentadas pela mão de obra escrava. O desvio do rio Eufrates, que eles... Eufrates? Tigre Eufrates. Mas é rio Os Eufrates. rios da Mesopotâmia. Esses mesmo aí, ó. É esse aí. Desse rio, eles foram feitos pela mão de escravos. Eles As desviaram muralhas. o rio gigantesco porque a terra deles não era boa, não era irrigada, e eles conseguiram fazer tudo com desviar desses rios, fazendo um encercamento de suas muralhas astronômicas que eram gigantes. E aí eles encercaram essas muralhas com rios para poder melhorar as terras deles. As muralhas também foram construídas pelos escravos. Os templos babilônicos foram Então a construídos gente vai falar de escravos. escravos aqui de modo como o livro trata. E Mas trazendo- escravidão é errado, tá, gente? Não, pô. Caralho. O primeiro capítulo é O Homem que Desejava o Ouro. E aí a gente começa com a história de um trabalhador, né? Um montador de carroças, né? Carruagem. Carruagem, isso, Montador de carruagem. Ele trabalhava pro rei, ele era um cidadão próspero, ele vivia na Babilônia, e ele construía carroças diretamente pro rei. Então ele tinha ali uma demanda frequente, ele recebia um salário, Pela um história pagamento. que ele fala, dá pra entender que ele ganhava uma grana boa, porque ele Exatamente. ganhava em prata. Lembrando Sim. que lá tinha cobre, prata e ouro. Então ele ganhava em prata. Então ele não era um trabalho baratinho, entendeu? Era um trabalho que já valeria alguma coisa. Ele tinha uma renda razoável, tá? Mas como o próprio livro fala, ele não conseguia guardar uma prata. E nesse momento ele tava debruçado sobre o portão, o muro, sei lá. Ele tá sentado no muro. Tava bolado, tava triste, chateado. E o amigo dele lá, músico também. Os dois eram ótimos no que faziam, mas eles não conseguiam ter dinheiro, ser ricos. Porque como o livro trata, eles não conseguiam guardar um centavo. E por que ele estava deitado, sentado no muro lá, triste, cabisbaixo? Por causa de um sonho. E qual era o sonho dele? O sonho dele, ele falava que ele tinha cobre o suficiente pra jogar pros mendigos, pra esbanjar, prata pra gastar pra caramba, pra poder gastar com a mulher, com a família, não sei o quê, e ouro para garantir o futuro e a tranquilidade para gastar as suas pratas. Então você vê só que nesse começo, que o cobre, que é o que menos vale, você ajuda outras pessoas, você ajuda os mendigos, no caso dele e tudo mais. A prata é o que ele consegue manter o padrão, consegue se divertir, lazer, família, casa. E o ouro, que é o mais valioso, fica pro futuro. Então, no final das contas, isso aqui já me chamou uma baita atenção no livro, por isso que eu quis destacar isso aqui. Tanto que você não destacou, eu destaquei. Sim, eu não Isso me destaquei. chamou muita atenção, porque por valor de cada moeda. O cobre, ajudar os outros. A prata, se manter. Lazer, família, lazer de novo não, lar. E o ouro pro seu futuro. Então, o lado mais valioso tá no futuro. E esse foi um sonho dele. Quando ele acordou, ele tá na realidade. Por isso que ele tava tão triste. Dito isso, o que ele fez? O Malafaia ele pontuou esse ponto, mas eu vou pontuar um outro ponto aqui também. Pontuou esse ponto Ele e eu pontuou vou esse ponto, pontuar esse... Vou pontuar esse ponto, esse outro ponto que eu vou dar um ponto também. Quando esse fazedor de carroça, né? Ele tava... Carroceiro. Não tem. Ele tava encostado lá no muro e pensando sobre a vida, né? Ele tava chateado, ele queria saber por que ele não tinha as coisas boas que outras pessoas prósperas tinham, se ele trabalhava tão bem, se ele tinha um cliente tão forte como os nobres da cidade, o rei e tudo mais. Ele estava incomodado. E ele teve um gostinho do que ele poderia ser. Foi exatamente o sonho. Ele, incomodado com gostinho, ele tomou a atitude que todos nós devemos tomar caso a gente queira de verdade alguma coisa. Buscar pessoas com mais conhecimento que estão aonde você quer estar. Exatamente. Como eu já falei no filme da análise, do vídeo aqui da análise do Em Busca da Felicidade, A Procura da Felicidade. Exatamente. Ele fez exatamente a mesma coisa. Talvez tenha sido inspiração. O filme no livro? O filme no livro, né? Não foi o contrário, né? Não foi o contrário. Ele vai a Arcade, que foi uma pessoa que cresceu com eles dois, o músico e o fazedor de carruagem, de carroça. Tiveram o mesmo ensino, a mesma escola, os mesmos professores. E o Arcade se tornou um milionário, o homem mais rico da Babilônia. E esse é o título do vídeo. E os dois, por sua vez, viviam suas vidas medíocres. Eles fizeram o que todo mundo tem que fazer. Vá pedir conselhos para uma pessoa que já está lá. E já tem um resultado. E ele era o homem mais rico da Babilônia. Ninguém melhor que ele para pedir conselhos. E com isso entramos no nosso primeiro capítulo. Isso nos leva ao Homem Mais Rico da Babilônia. A história do Homem Mais Rico da Babilônia, né? Parábola. A primeira parábola do livro. Você teve aqui um grupo de pessoas que cresceu junto e tiveram as mesmas oportunidades. Eles brincaram das mesmas brincadeiras, eles tiveram a mesma alimentação, eles tiveram a mesma educação e eles tiveram as mesmas oportunidades. Só que o Arcade, que é o nosso homem mais rico da Babilônia, ele se destacou por um motivo. Ele tinha o desejo, a vontade, o movimento
de acumular riqueza, ter ouro, ter o poder. Ele quis aquilo ali e o mais importante, obviamente, ele foi atrás. E ele aproveitou todas as oportunidades, como ele fala. Sim. Mais pra frente no livro. Você teve a vontade, o que você deve fazer é procurar os meios com quem faz, com quem fez, com quem sabe como fazer. É exatamente isso que o Arcade faz. Ele, no momento da vida dele, ele trabalha como entalhador de tabuinhas, que são as placas de argila, onde eles contavam as histórias, escreviam as leis e tudo mais. E ele trabalha como um escriba, né? Ele vai entalhando lá as tabuinhas e tudo mais. E ele tem contato com Algamish, que era um emprestador de dinheiro do reino da Babilônia. E sabendo que Algamish era um emprestador de dinheiro que tinha muita riqueza, o Arcade ele pergunta como é que o Algamish alcançou aquele status que ele tem naquele momento. Exatamente o que os amigos fizeram agora, refazendo a história. Que o Arcade foi ao Algamish perguntar a questão da riqueza. E agora foram os dois amigos de Arcade pra poder perguntar como ele conseguiu a riqueza. Sim, então você é parte da parábola. Ele parabolou a parábola. Entendeu? Uma coisa que eles estavam buscando, os dois no caso, eles falam uma passagem no livro que eu vou até falar, que é: os dois esperavam que os deuses o recompensassem pelo trabalho árduo que eles faziam. E os dois eram pobres. Os dois não tinham uma prata sobrando. Então, só fazendo essa coisa que eu esqueci de comentar, foi o contrário de Arcade. O Arcade, nessa situação que o Yuri falou, ele se atrasou no trabalho, né, de fazer uma tabuinha lá, e ele atrasou o trabalho e aí ele fez um acordo com esse... os nomes, eu sou péssimo nos nomes. Com esse emprestador de dinheiro. Um emprestador de dinheiro. Se eu terminar o trabalho até amanhã, você me ensina como ser rico. E aí eles fizeram um acordo, e com esse acordo, aí ele ficou ferrado, ficou loucaço de cheiro de óleo de negócio lá. Ele virou a noite trabalhando. Ele virou a noite trabalhando, todo ferrado, mas ele conseguiu entregar. Então calma aí, Malafaia, só pra gente contextualizar. A gente tem o fazedor de carruagens e esse amigo músico procurando esse Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia. E o Arcade começa a contar a história dele. Que ele era escriba, que ele tinha as mesmas condições que todo mundo ali, que ele conheceu esse emprestador de dinheiro. E aí teve uma situação em que esse emprestador de dinheiro ele precisava de um serviço muito grande e que era muito dispendioso, fisicamente falando, para as pessoas cumprirem. Ninguém queria cumprir. O Arcade, sabendo que ele era um homem rico, ele falou assim: não, vou fazer para você, fica pronto para amanhã, fica pronto para amanhã. Só que você tem que me contar os segredos que te levaram a acumular essa riqueza, né? Os segredos dessa mente milionária. Isso. Não, foi mal, errei o livro. É o homem mais rico da Babilônia, é o Arcade. Mas então, quais são esses segredos? O Arcade, ele faz o trabalho que o Algamish pediu, que é esse emprestador de dinheiro, e o Algamish vira pra ele e fala assim: para que você tenha o mesmo sucesso que eu, para que você saiba ser próspero e consiga acumular riqueza, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar a si mesmo primeiro. E aí ele fala como. Esse é o ponto. Ele fala como. Que é, a cada vez que você tiver 10 moedas... de cobre, de prata, ouro, de prata... de qualquer pouco. A cada vez que você tiver 10 moedas, você retire uma para se pagar. Nesse momento, a gente está falando dos 10% que a gente sempre fala, né? De todo mundo que quer investir e tudo mais, é os 10%. Então, a cada 10 moedas, você retire uma. E depois, ele fez uma pergunta. Se você guardar uma moeda a cada 10 que você tenha durante 10 anos, quanto vai ser o seu rendimento? Quanto você vai ter de dinheiro? Na real... eu vou ter então 1 ano de rendimento, correto? Você vai ter 1 ano de rendimento se você guardar o dinheiro. Você pegar e botar no seu bolso, botar na sua casa e guardar no seu cofre. Ok, sua caixinha. Mas e se você, com essa moeda, com essas moedas, você comprar escravos e fazer esses escravos trabalharem pra você? São outras coisas assim, na verdade isso é mais pra frente, né? Não, isso é exatamente agora. Esse é o segundo... isso mesmo. Esse é o segundo segredo. E a moeda segredo de ouro que ele fala. Que o emprestador de dinheiro conta ao Arcade, que se torna o homem mais rico da Babilônia, né? Você deve guardar 10% de todos os proventos para si, de tudo que você recebe. Não só guardar, você deve investir esse dinheiro de forma que seja rentável e segura. Que aumentem os seus ganhos. Então, sim, na época que estamos tratando, o investimento era comprar escravos. Isso. Porque você poderia botar o escravo para trabalhar por você, você poderia fazer... Ter uma segunda... fonte de renda. Isso, ter um segundo par de braços para poder fazer algum serviço que fosse necessário. Então, esse é exatamente o segundo segredo que ele conta. E ele encerra falando: pague-se primeiro e depois pague os demais. Roupas, alfaiates, comidas, açougueiras, etc. Malafaia, tem mais uma coisa que ele fala. Não adianta nada você guardar e investir o dinheiro. Porque se você ganha mais e continua gastando mais, verdade, não dá resultado. Você não pode ganhar mais e continuar gastando, ganhar mais e continuar gastando, né? Você tem que... trazendo pra cá, ganho 10 moedas de ouro,
guardo uma. Ganho 20 moedas de ouro. Eu não tenho 20, bota 10 aí pra fazer 20. Aí eu guardo uma. Aí tá errado. Baixa o dedo pra poder virar uma. Tá errado. Então, nesse momento, se você ganhou 20 moedas de ouro, você precisa guardar 2 moedas de ouro. Esse é o percentual que ele fala. Que Não, você mas mais, você guarda mais. Se eu começar a ganhar 20 e eu gastava, por exemplo, Gastava 8 9. moedas. Gastava 9. E eu agora vou pra 18 moedas? Então, esse é outro ponto que é mais pra frente do livro. Vai com calma, menino. Não, cara, tá Parece aqui também. tá aí também? Tá aqui também. Ah, eu já tô me perdendo. São os 3 principais É porque é segredos, tanta cara. história que tem no livro. É tudo história que conta a mesma tudo história. É tudo história. Não, não é a mesma história. São várias histórias com histórias diferentes que no final tem um cunho parecido.